Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. E nesta edição estaremos destacando que a partir de 5 de julho, 17 milhões de famílias no país vão usar energia elétrica de graça. Falaremos também sobre as farmácias que passam a partir de agora a reter as receitas médicas para pacientes que forem comprar remédios contra diabetes ou mesmo obesidade. E na parte de turismo, você conhece a culinária maranhense? Então, nos acompanhe que você vai conhecer de perto. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos o nosso Jornal Tele Brasil Notícias falando que a partir de 5 de julho, mais de 17 milhões de famílias do país vão ganhar o direito a usar energia elétrica de graça. E é nesta data também que começa a valer as novas regras da tarifa social criada por meio de uma medida provisória do governo federal. Vamos observar. A nova tarifa social prevê gratuidade para famílias inscritas no Cadastro Único do governo federal. Também é preciso que o consumo mensal da casa não ultrapasse os 80 kWh. As residências que tiverem direito ao benefício, mas consumirem mais energia, vão pagar apenas a diferença. A tarifa social é concedida automaticamente para as famílias e não é necessário solicitar à distribuidora. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com mais beneficiados, ficando atrás apenas de São Paulo e Bahia. Mais de um terço da população fluminense vai ter isenção total ou desconto na conta de luz. Os consumidores, em geral, também devem ter um alívio no bolso a partir do mês que vem no estado. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou nesta terça-feira uma redução de 2,5% nas contas dos imóveis atendidos pela Light, que ficam na região metropolitana. Vamos agora também falar de empregos e serviços, porque processos na Justiça do Trabalho estão questionando os contratos de empregados como pessoa jurídica. Justamente esses processos, que como dissemos está na Justiça do Trabalho, estão questionando diretamente os contratos de empregados com pessoas jurídicas, que seguem suspensa por determinação, inclusive, do Superior Tribunal Federal. Segundo o estudo também da FGV, o crescimento desse tipo de contrato tem prejudicado as contas públicas. Vamos acompanhar nesta reportagem, que é um assunto bastante interessante. Pejotização ocorre quando uma empresa contrata um empregado como uma outra empresa, uma pessoa jurídica para prestação de serviço. Nesse tipo de contratação, o empregado emite nota fiscal e fica responsável pelo recolhimento dos tributos e também da contribuição para a Previdência. A empresa contratante tem menos encargos e os empregados menos direitos, como férias e 13º. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que desde a reforma trabalhista em 2017, o crescimento desse tipo de contratação provocou uma perda de 89 bilhões de reais aos cofres públicos e pode ter afetado, inclusive, a Previdência Social. A aposentadoria, da forma como está estruturada no Brasil, né? Ela funciona num sistema que a gente chama de regime de caixa. A receita que entra hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje, né? Quer dizer, no caso da contribuição, você tem hoje a contribuição do trabalhador, a contribuição patronal, né? Isso muda, né, completamente, aí quando é só PJ, é um percentual menor, né? E não tem essa soma dessas duas contribuições, né? A Justiça do Trabalho recebeu só no ano passado mais de 460 mil ações questionando contratos de PJ. Todas elas, no entanto, estão suspensas desde abril por decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ele entende que a Justiça do Trabalho vem descumprindo a orientação do STF ao reconhecer o vínculo empregatício nesse tipo de contrato. E isso estaria provocando insegurança jurídica. Entidades ligadas ao direito do trabalho criticam essa decisão. Para elas, muitos casos de pejotização que chegam aos tribunais configuram tentativa de fraude por parte dos empregadores. O que a ANAMATA critica é quando uma empresa tomadora de serviço contrata um empregado e chama essa relação
como uma relação entre duas empresas. Determina que o empregado constitua, né, uma empresa, digamos assim, de fachada, simplesmente para falsear e tentar afastar a aplicação da Constituição Federal, dos direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal e na CLT. Entidades, organizações e sindicatos têm se mobilizado contra a decisão do Supremo. 74 delas assinaram agora em junho uma carta pedindo apoio ao Papa Leão XIV. Foi na gestão do último Papa Leão, no final do século XIX, que a Igreja Católica assinou a encíclica Rerum Novarum sobre direitos sociais e trabalhistas durante a Revolução Industrial. É importante levar ao conhecimento da sociedade essa discussão jurídica para que a própria sociedade civil também se manifeste para que saia uma decisão mais justa possível sobre essa matéria. E vamos agora falar de saúde, o desenvolvimento de um remédio contra a Zika e a chikungunya. A pesquisa é de uma estudante lá de Pernambuco, que inclusive pode abrir o caminho para o desenvolvimento de um remédio contra a Zika e a chikungunya. Os resultados em desenvolvimento estão na Fiocruz, mas você vai conferir mais detalhes nesta reportagem da TV Pernambuco. Uma descoberta inédita que pode representar um grande passo no combate à chikungunya, infecção viral transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. O estudo é ainda mais significativo por ter surgido durante o período de pesquisa de iniciação científica da estudante pernambucana Melissa. Descobrir possíveis medicamentos, moléculas que possivelmente podem se transformar posteriormente em medicamentos contra o chikungunya, também é um motivo de muita alegria. Além dos estudos in vitro, análises computacionais feitas na Índia indicaram que essas moléculas combatem a replicação do vírus, causando pouco dano às células, o que é muito importante para viabilizar a criação de um medicamento ou vacina. Foi uma descoberta relativamente rápida e que ainda precisa de alguns estudos mais aprofundados para que a gente consiga dar continuidade a esses ensaios. Testamos essas moléculas a partir do mecanismo de ação de infectar células para depois tratar. Então, a partir desse tratamento de pós-infecção, descobrimos que ela tinha aquele efeito inibidor do vírus. A gente percebeu que ela tinha esse efeito protetor viral contra as células. Diante da ausência de medicamentos aprovados para o tratamento da febre chikungunya, esse tipo de estudo representa um avanço significativo na pesquisa de antivirais no país e destaca a formação de novos pesquisadores. A Fiocruz já registrou a patente dos compostos com potencial antiviral contra o vírus em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em 2026, serão iniciados testes mais aprofundados. Tudo que a gente faz aqui também é visando em devolver para a sociedade o que a gente recebe de investimento público, de confiança que as pessoas depositam na gente. Vamos agora então falar de educação à distância, porque as regras para a educação à distância mudaram. E alguns cursos, inclusive, devem ser obrigatoriamente presenciais. Porém, há também espaço para outras formas, como a semipresencial. O número de matrículas de cursos de educação à distância, inclusive em 2023, foi 2 vezes maior do que em cursos presenciais. As normas já estão, inclusive, valendo, mas as universidades têm um prazo de 2 anos para se adequarem integralmente a esta nova forma e regulamentação. Vamos observar mais detalhes nesta matéria. Com a nova política, o curso de medicina deverá ter atividades 100% presenciais e os de direito, enfermagem, odontologia e psicologia com pelo menos 70% da carga horária em atividades em sala de aula. O decreto foi construído a partir de um amplo debate e diálogo com todos os setores da sociedade. Nós recebemos contribuições de diversas entidades e todas essas contribuições por escrito foram analisadas, avaliadas pela nossa equipe. Hoje, desses 5 cursos, apenas o de enfermagem existe na modalidade EAD. Os alunos já matriculados poderão seguir neste formato até a conclusão. O decreto criou também o modelo semipresencial para algumas áreas, como engenharia, educação, matemática e ciências naturais, que devem ter de 30% a 40% de atividades presenciais. Isso é muito importante, porque ele amplia a diversidade de formatos de oferta de cursos
de Educação Superior. Os conselhos de classe reagiram ao anúncio do governo. O Conselho Federal de Farmácia disse que a proposta institucionalizou o que sempre combateram, abre aspas, a lógica do EAD como regra, agora travestido de ensino semipresencial, fecha aspas. O Conselho Federal de Educação Física afirmou que há, abre aspas, oferta de cursos de graduação na modalidade EAD, inclusive para áreas que demandam formação técnico-prática intensiva, ferem frontalmente os princípios da qualidade da formação superior, fecha aspas. O médico veterinário, ele precisa aprender dados técnicos e também atividades e ações. E quando se permite que muito disso seja feito à distância, ele perde essa oportunidade. Então, realmente, ele não vai estar adequadamente preparado com aquilo que as diretrizes curriculares, que o conselho, que se entende que ele precisa para estar pronto no seu primeiro dia de trabalho após formado. Os matriculados em cursos superiores à distância já são 10 milhões no país. Em 2023, o número de matrículas em cursos EAD foi 2 vezes maior do que em cursos presenciais. Quando estava na faculdade, o fisioterapeuta André Fidelis fez o curso presencial, mas a pandemia obrigou a turma às aulas online por algum tempo. O decreto do dia 19 de maio pode gerar dados bons em questão de acessibilidade às instituições de ensino superior, porém, pode também gerar dados preocupantes, onde podemos precisar remediar mais ainda a qualidade do serviço de saúde prestado à população. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta agora falando do uso precoce de celulares por parte de crianças e também de adolescentes, que inclusive tem sido alvo de alerta de especialistas do mundo inteiro, não só do Brasil. Vamos observar. Marco Aurélio é pai de 2 crianças e quando percebeu os efeitos nocivos das telas no mais velho, que hoje tem 9 anos, decidiu vetar redes sociais e não dar celular para os filhos durante a infância. Uma das coisas que a gente aprendeu é que as crianças precisam, não só elas precisam, mas elas querem limite. E às vezes parece muito desafiador dar esses limites, mas depois de 24, 48 horas, principalmente se são crianças menores, é muito mais fácil, ela se adapta, vai para outra coisa. Marco Aurélio é um dos mais de 10 mil responsáveis por crianças e adolescentes que aderiram ao movimento Desconecta, inspirado em iniciativas internacionais e estudos científicos em prol do uso equilibrado da tecnologia na vida dos pequenos. O Desconecta propõe um pacto entre famílias. Quem participa assina um documento digital se comprometendo a adiar a entrega do primeiro smartphone ao filho até pelo menos os 14 anos e a não permitir redes sociais até os 16. Para as que já têm celular, a gente nem indica assim retirar abruptamente, a gente indica uma avaliação, né? Essa criança acabou de ganhar celular, né? Dá para retroceder, dá para trocar por um celular sem internet, aqueles celulares antigos que a gente usava, né? Na nossa época, que ainda estão disponíveis e que cumprem a função de comunicação. Vamos agora falar também do mês de junho, que é o mês considerado Junho Violeta. É o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. A campanha ela tem como objetivo melhorar a qualidade de vida daqueles que estão justamente na terceira idade. Vamos conferir mais detalhes nessa reportagem da TV de Patos de Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação. Segundo os dados do Disque 100, milhares de denúncias de violência contra idosos são registradas anualmente no Brasil. No entanto, especialistas acreditam que os números reais sejam ainda maiores, já que muitos casos permanecem invisíveis por medo, dependência emocional ou financeira e falta de informação. A violência pode se manifestar de diversas maneiras diferentes, mas a negligência e a violência física lideram os números de casos. A violência física, né, que é a mais comum e mais fácil de identificar, mas a gente tem também a violência psicológica, tem a negligência, né, da família
que é um dos fatores muito identificado aqui no nosso município, né? A prevenção envolve ações de educação, empatia e fortalecimento de redes de apoio. Campanhas como o Junho Violeta buscam romper o ciclo do silêncio e incentivar o respeito, a escuta e a inclusão da pessoa idosa na vida social e familiar. Muitas vezes a família coloca numa instituição de acolhimento e entende que ela não precisa ir fazer visitas. E isso, para o idoso, é muito triste. A gente via que o idoso cada vez ia murchando, ia se fechando. Então a necessidade do acolhimento familiar é muito grande. Respeitar e proteger os idosos é um dever de todos. O envelhecimento é uma conquista da sociedade moderna, mas também impõe desafios éticos e sociais. Hoje eu moro sozinha, aí meu filho fala, mãe, só saí demais. Eu ando muito, eu tenho dificuldade nas pernas, mas eu venho e divirto, sabe? Essa farra toda semana. Se você conhece um idoso em situação de vulnerabilidade ou violência, não se cale. Denunciar é o primeiro passo para romper o ciclo de sofrimento e garantir um envelhecimento digno, seguro e de respeito. Quando a gente percebe, né, ou identifica alguma situação nesse sentido, a gente encaminha para os órgãos responsáveis, que é o CREAS, e a gente orienta também as pessoas que identificar essas situações, ligar no Disque 100, e tem os CRAS também, que é a porta de entrada, né, da assistência social, que recebe todas as demandas e encaminha também para os órgãos responsáveis. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão de peça publicitária, que mostra grafite em espaço público de forma indireta, não viola o direito autoral. Vamos entender essa nova consideração jurídica a esse respeito. O Superior Tribunal de Justiça decide que grafite exposto de forma indireta em peça publicitária não viola direitos autorais. A decisão foi da terceira turma do STJ, que negou provimento ao recurso especial de um artista que pedia indenização de R$18 mil por danos materiais e de R$15 mil por danos morais. O artista alegou que teve o direito autoral violado pela empresa administradora da plataforma de vídeos TikTok, que elaborou uma peça publicitária com cenas filmadas no Beco do Batman, na Vila Madalena, em São Paulo, capital. O local é famoso pelos muros decorados com grafites de diversos artistas. O relator do caso no STJ, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, comentou que o grafite também é protegido pela Lei de Direitos Autorais, mesmo estando em espaço público. No entanto, segundo o ministro, os direitos do autor também estão sujeitos às limitações previstas no artigo 48 da lei, que assegura a livre representação em fotos e produtos audiovisuais das obras situadas permanentemente em locais públicos. Ricardo Vilas Boas Cueva ponderou que isso não é uma permissão para uso da obra de terceiros com propósito comercial, mas, no caso em análise, explicou que o uso do grafite se deu de forma indireta apenas como pano de fundo para a apresentação de um dançarino, sem caracterizar a tentativa de reprodução do grafite. O ministro ainda encerrou afirmando que não ficou configurado o fim lucrativo na utilização do painel, já que o vídeo foi focado no dançarino. Vamos agora então falar dos cigarros eletrônicos, porque se observarmos bem, 9% dos adolescentes de 14 a 17 anos dizem já terem usado os cigarros eletrônicos. No último ano, esse índice é maior do que os registrados entre as pessoas adultas que usam esses vapes, os cigarros eletrônicos. E mesmo entre adolescentes que disseram fumar o cigarro comum, esses dados são, inclusive, obtidos através do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, que pela primeira vez inclui os cigarros eletrônicos. Vamos observar. Eles são proibidos no Brasil. Não podem ser comercializados desde 2009 por determinação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mesmo assim, o uso dos cigarros eletrônicos é cada vez mais comum entre os jovens. Como ele não tem um filtro, né? Então eu acho que aquela química acaba entrando direto para o organismo.
mas não só como cigarro eletrônico, como qualquer tipo de droga, eu acho que não é nada benéfico, né? Eu acho que isso é uma perca de tempo e isso faz muito mal à saúde, né? Uma pesquisa coordenada pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e financiada pelo Ministério da Justiça, lançou luz sobre esse consumo, até então invisível entre os jovens pela primeira vez. Os dados revelam que mais de 11% dos adolescentes já experimentaram cigarros eletrônicos e mais de 8% usam atualmente. Entre os adultos, mais de 8% experimentaram e mais de 5% usam o dispositivo. O maior grupo são os jovens entre 18 e 24 anos, quase 17%. E mesmo sendo proibido pela Anvisa, o acesso ao cigarro eletrônico é considerado fácil por quase 80% dos entrevistados. A pesquisa mostra ainda que o uso dos cigarros eletrônicos é maior entre as adolescentes do que entre os adolescentes. Quase 10% entre elas, menos de 8% entre eles. O cigarro eletrônico também é mais usado pelos jovens do que o convencional, preferência de apenas 1,7%. Além de comprometer o sucesso alcançado com as políticas anti-tabagismo até hoje, os cigarros eletrônicos em nada ajudam quem quer parar de fumar. Uma das promessas da indústria. Menos de 9% dos usuários abandonaram o cigarro depois de usar o eletrônico. Já as consequências para a saúde dos jovens são muitas. Nós temos desde irritação, inflamação, o que vai fazer com que ocorram quadros de asma ou agravamento de asma pré-existente. Estudos mostrando que o usuário do cigarro eletrônico ele pode ter AVC em torno de 40 anos, numa faixa etária bem mais precoce do que o restante que não usa cigarro eletrônico. Risco de infarto mais precoce. Todos esses, além dos riscos respiratórios, estão bem descritos na literatura. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Estamos de volta para agora da síndrome respiratória grave. Então, casos de síndromes respiratórias graves, como a pneumonia silenciosa, são cada vez mais comuns. E presta atenção se você tem criança pequena ou cuida de criança em casa e também é idoso. E a NTV de Patos de Minas tem mais informações para você. Inclusive apresenta um caso que é do Matheus, que tinha sintomas aparentemente graves. Vamos observar. Durante uma consulta de rotina de seu filho Matheus, Milene teve uma surpresa muito desagradável. A criança enfrentava um quadro severo de pneumonia e o que chocou a mãe foi o fato de que, além de febre, o menino não apresentava nenhum outro sintoma. Nós realizamos alguns exames, até insistir para que fosse feito devido ao medo mesmo, né, de mãe, aquela sensação de que algo estava errado devido aos quadros de febre que ele apresentava. Foi aí que, para nossa surpresa, ele já estava com um quadro de pneumonia já bem mais avançado. A partir do diagnóstico de pneumonia silenciosa, Matheus e a família passaram por um segundo drama: a busca pela internação em um CTI pediátrico e o início de um tratamento complexo. A pediatra já entrou com uma dose de ataque de um antibiótico e posterior a isso ele ficou internado durante 7 dias. E agora ele segue em casa ainda para mais 7 dias de tratamento via oral. Patos de Minas enfrenta atualmente uma emergência em saúde pública com o avanço dos casos de síndrome respiratória aguda grave. O município decretou situação de emergência e os hospitais estão lotados por toda parte. Muitos casos graves aí aos extremos, né? Tanto criança como idoso, graves com casos de pneumonia e com casos de gripe também. Da maioria das crianças, a gente não tem tantos sinais das complicações, então por isso a importância da avaliação, né, pediátrica e avaliação
avaliação seriada. Então, às vezes, o pai precisa levar várias vezes ao pronto-socorro para a gente avaliar, ou no consultório, para a gente ver se a evolução está sendo benigna ou se está surgindo alguma complicação. É necessário que as doenças respiratórias sejam tratadas logo no início, para que algo simples não se torne um problema difícil de se resolver. Uma criança com muita sonolência, muito prostrada, que não está querendo se alimentar, não está conseguindo se hidratar, ou uma febre que começa insidiosa, devagar, 1 pico, 2 picos e depois fica persistente e persiste além de 3 dias e principalmente na criança sinais de desconforto respiratório. Os sinais de complicações desses quadros respiratórios são os mesmos do desconforto respiratório. Vamos então mudar de assunto, falar um pouquinho do saneamento básico lá do Rio Pinheiros, aqui na Grande São Paulo, que, se olharmos bem, gerou 8 bilhões de reais de impacto econômico positivo para aquela região. E são cerca de 20 anos, pois é o que aponta um estudo do Instituto Trata Brasil, que reúne empresas de saneamento básico. Vamos conhecer esses índices e essa economia para o país. A pesquisa do Instituto Trata Brasil mostra que houve uma redução de quase 4% nas internações por doenças relacionadas à má qualidade da água entre 2000 e 2022 na região por onde passa o Rio Pinheiros. A melhora foi possível por conta do aumento da coleta de esgoto na área da bacia do rio, que chegou a quase 97% de cobertura. Além de evitar doenças, a redução da poluição melhora a qualidade de vida da população no entorno do rio, o que se reflete em benefícios econômicos. Mas o Rio Pinheiros ainda sofre com a poluição que chega de outros rios, como o Tietê. Uma pesquisa divulgada neste ano pela ONG SOS Mata Atlântica mostra que o Pinheiros ainda tem diversos pontos em que a qualidade da água é péssima. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil reforça a importância de despoluir a bacia do Rio Tietê, que atravessa o estado de São Paulo. E agora o grande desafio é a universalização do saneamento básico na bacia do Rio Tietê de uma maneira geral, que é responsável por uma ocupação de 29% do estado de São Paulo, né? Ou seja, é uma grande bacia hidrográfica que precisa ser saneada. Vamos agora falar de tecnologia e dos robôs sociais, aqueles que acabam ajudando idosos a fazer pequenas tarefas. E, inclusive, já são realidade aqui no Brasil. Em São Paulo, um projeto experimental da Universidade de São Paulo, que é a USP, usa um robô para ensinar idosos a lidar com a tecnologia. Vamos conhecer mais esta novidade. Fazer chamadas de vídeo ou escutar uma música são ações cotidianas para grande parte da população que não se separa dos smartphones. Mas a relação com a tecnologia pode ser um pouco mais complicada para quem nasceu muitas décadas antes desses aparelhos e aplicativos serem desenvolvidos. Foto eu faço e vídeo, em conversa, coisa assim, tá? Mas muito pouco. Esse aplicativo serve para as pessoas se comunicarem. E é aí que chega a Sara. Essa robô veio ajudar os moradores dessa residência para idosos a usar alguns dos aplicativos mais comuns. Hoje foi dia de aprender como fazer chamadas de vídeo pelo WhatsApp. Esse projeto me trouxe uma vontade muito grande de estar sendo letrada. Para idoso isso é muito importante. O robô foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e tem tido uma boa recepção por aqui. Amaram esse contato com a Sara, acharam ela super inteligente, educada, muito fofa. Alguns até abraçaram quando viram, então acharam o modo dela explicar também bem legal e sempre querendo conversar com ela. Além de conectar os idosos com as novidades que vêm pela internet, o projeto vai avaliar a capacidade dos robôs em ensinar pessoas nessa fase da vida que vivem em instituições. Os resultados vão ajudar a desenvolver outras iniciativas para essa população. A gente traz uma interação melhor, a gente traz um contato para eles, né, que eles não têm muito contato com uma tecnologia. Até fora da instituição não é muito usual, né, a gente ter uma robô social no nosso meio. Eu gostei, eu adorei você, viu, Sara? Vamos agora falar de saúde, um dos nossos destaques, e falando aí das farmácias que já começaram
a reter as receitas médicas para pacientes que justamente compram remédios contra a diabetes e que também foram autorizados para tratar da obesidade usando as famosas canetas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o medicamento. Vamos ter mais detalhes através da TV Ceará, que vai explicar como é que vai funcionar esta receita que será retida ali pelas farmácias. Nas farmácias, a procura pelos medicamentos cresceu tanto que muitas vezes nem vinha acompanhada de receita. Não era por diabetes, nem por obesidade diagnosticada. Era pelo apelo do emagrecimento rápido. Gente que comprava sem saber usar e sem qualquer orientação médica. Até bem pouco tempo, muita gente entrava nas farmácias e comprava indiscriminadamente o Mounjaro, o Wegovy e também o Ozempic. Mas isso não será mais possível a partir da próxima segunda-feira, 23 de junho. O que é que vai acontecer? As pessoas que chegarem aqui nesse balcão para comprar essas 3 canetinhas precisam obrigatoriamente trazer uma receita em 2 vias. A principal vai ficar aqui na farmácia e a sua cópia você leva para casa. Se ela compra e tem acompanhamento médico, não tem problema nenhum, porque é só ela ir no médico dela e pedir a receita que ele entrega. Agora, se ela toma sem acompanhamento médico, é um perigo. E isso está ajudando a fazer com que ela não faça tão mal para a saúde dela, porque vai tomar sem acompanhamento. Esses medicamentos foram desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2 e obesidade e agem no sistema hormonal, regulando o apetite e a saciedade. São drogas altamente eficazes para tratar DM2 e obesidade. Perdem peso, diminui a resistência insulínica, diminui o apetite, melhora a demência, evita a demência, né? Melhora toda a parte da síndrome metabólica ocasionada por essas doenças, ok? Tanto pelo diabetes como pela obesidade. Então, realmente, diminui a esteatose, que é a gordura no fígado. Então, a melhora é muito eficaz essa medicação. Melhora todas as comorbidades ocasionadas pela obesidade e pelo diabetes. Mas o uso banalizado pode trazer riscos. Pacientes que têm câncer de medular de tireoide, que têm pancreatite de repetição, né? São algumas das contraindicações dessas medicações e podem vir a ter efeitos colaterais até graves, né? Como colesteropatia, como pancreatite. Existe evidência mostrando risco de câncer de pâncreas, né? Ainda há controvérsias. A nova regra vale para todos os medicamentos à base de semaglutida e substâncias similares. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos falar no mundo das competitividades econômicas. O Brasil subiu 4 posições no ranking mundial que mede a competitividade das economias. O levantamento foi realizado pelo IMD da Suíça em parceria com a Fundação Dom Cabral, que chega à sua 37ª edição e avalia o desempenho de 69 países diferentes. Vamos observar. No ranking mundial de competitividade do IMD e da Fundação Cabral deste ano, que avaliou 69 países, o Brasil teve um resultado positivo. Saiu da posição de número 62 em 2024 para a posição 58 em 2025. A gente está tentando entender o quanto que um país como o Brasil, o quanto que ele poderia ter potencial de futuro e que isso impacte, como eu disse, na vida de todos nós. A análise também destacou o diferencial dos mais competitivos do ranking. 5 pilares são prioridades para os países altamente competitivos: abertura para o comércio internacional e investimento estrangeiro, a baixa carga tributária e simplificação de impostos, regras claras para fazer negócios e estabilidade legal, forte geração e transferência de conhecimento e plano estratégico de nação e visão de longo prazo. A gente tem visto que aqueles países que crescem muito são aqueles países que têm formação de mão de obra, que têm olhado para a questão das novas tecnologias e o quanto que isso impacta ou impactaria, né, na geração de empregos. Um país como o Brasil, que vive muito da importação e exportação necessariamente, dos seus minerais, dos seus recursos naturais para comércio exterior, já passou do momento da gente discutir o quanto que a gente poderia exportar de tecnologia.
Para isso a gente tem que voltar ao básico. Isso não é uma agenda de curtíssimo prazo, isso é uma agenda de longo prazo, para avaliar a qualificação da nossa mão de obra, tanto no ensino médio, fundamental, necessariamente no ensino superior. E voltamos a falar de saúde, agora para um pouquinho que nos últimos anos cresceram os números de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5% da população adulta vive justamente com esse transtorno em todo o mundo. Mas nem sempre o problema é esse, porque as empresas também não estão adaptadas para receber quem tem esse tipo de transtorno. E é necessário então se criar um ambiente de inclusão para garantir que esses profissionais possam desenvolver as suas habilidades neste ambiente de trabalho. Vamos observar. Pablo descobriu ainda cedo que tinha transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A vida estudantil foi complicada e a vida profissional foi mais complicada ainda, até eu encontrar um emprego que levava isso em consideração e que tentava adaptar minha rotina profissional a essa minha realidade. Dispersão, inquietação, esquecimento, impulsividade. Se você tinha essas características enquanto criança e sente que continua assim na vida adulta, pode ser TDAH. O TDAH atinge de 5 a 8% da população mundial, segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. E cerca de 60% das pessoas que tiveram o distúrbio na infância mantêm o padrão na vida adulta. Pablo foi direcionado a uma grande empresa através de uma instituição fundada na Dinamarca. Eles levam mais em consideração as minhas necessidades e as especificidades que eu tenho e acaba que eles conseguem até valorizar os meus pontos fortes e ter um aproveitamento, um rendimento melhor no setor de modo geral, se utilizando as minhas habilidades especiais. Thaís é psicóloga e ajuda pessoas a se inserirem no mercado de trabalho. A gente tem tido um aumento nos diagnósticos, na quantidade de pessoas que são cada vez mais diagnosticadas com TDAH. Ele é subdividido em 3 tipos diferentes, é o predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo ou impulsivo e o misto, que é uma mescla dos 2 subtipos anteriores. As pessoas que têm um transtorno, uma condição, elas precisam saber o que elas têm. Eu não posso cuidar de mim, tratar de mim só com medicação. Eu preciso saber como eu funciono, com e sem a medicação, para que eu possa manejar isso da melhor maneira possível. Muito bem, vamos falar de ecologia e das ilhas artificiais. O fato vem lá do Rio de Janeiro, que um biólogo quer transformar a Lagoa Rodrigo de Freitas em um santuário de aves e é um projeto inovador que envolve justamente as ilhas artificiais. Vamos conhecer. 2 ilhas flutuantes cobertas com vegetação nativa foram colocadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Nós criamos algumas estruturas de forma experimental, colocamos vegetação nativa para observar se nós conseguimos atrair essas espécies de aves, que ainda não existem aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Há 36 anos também não tinham várias espécies e com o manguezal retornou. O projeto se baseia em mais de 30 anos de trabalho de Moscatelli na restauração dos manguezais ao redor da lagoa, que fornecem proteção essencial para as margens. As ilhas artificiais são compostas por plantas rasteiras e gramíneas e servirão como fonte de alimento, locais para construir ninhos e abrigo para vários animais, criando microhabitats dentro do ambiente urbano. A bióloga Caroline Lima, que monitora o comportamento das aves, explica que as estruturas despertam curiosidade. Tenho visto as aves com um comportamento bastante curioso para entender o que são essas ilhas, essas estruturas que antes não estavam aqui, entendendo se é seguro, né, visitar essas ilhas. Mas elas estão em busca principalmente de presas, né, de alimento. Agora é aguardar o crescimento da vegetação e que essa vegetação, que essa estrutura flutuante possa atrair novas espécies. Muito bem, vamos falar então de eventos que estão acontecendo aqui no Brasil. Rebelde, intenso, apaixonado, um poeta que transformou a música brasileira e desafiou inclusive o seu próprio tempo.
35 anos após a morte, aqui falamos de Cazuza, uma exposição no Rio de Janeiro relembra a trajetória deste cantor. Vamos observar. Uma vida breve, mas que marcou a história da música brasileira. Cazuza morreu aos 32 anos, mas sua arte, poesia e subversão permanecem como legado. Nascido Agenor de Miranda Araújo Neto, o artista começou na música na década de 1980 como vocalista e compositor na ainda desconhecida banda Barão Vermelho. Em 1985, já sucesso nacional, o grupo se apresentou na primeira edição do Rock in Rio em um show histórico que coincidiu com o dia da eleição de Tancredo Neves e o fim da ditadura militar. E desse presente o que eu fiz, todo mundo... A bandana que o cantor usava nesse dia e mais de 700 itens compõem a exposição Cazuza Exagerado em cartaz no Rio de Janeiro. A mostra conta toda a trajetória do astro do rock desde a infância, com relíquias como desenhos escolares, a camisola de batismo e a primeira fita demo que o Barão Vermelho apresentou à gravadora. Ele era uma criança comum, muito quieta, brincava muito sozinho e depois dos 10 anos ele começou a se mostrar. Lia muito, tudo que lhe caía às mãos e depois virou esse Cazuza que todo mundo adora. Do período da carreira solo, tem a mesa de criação do poeta, com a máquina onde escrevia a letra de suas canções e um mural de fotos do jeito que ele deixou. Nessa sala, Cazuza ganha vida em fotos famosas graças à inteligência artificial. Cazuza foi diagnosticado com HIV 3 anos antes de morrer. Na fase final da vida, em que lutava contra a doença, que é retratada nessa sala, ele costumava sair com amigos para passear de carro pelo Rio, na chamada Caravana do Delírio. Essa urgência de vida fez com que ele criasse muito. Então, as grandes canções que a gente conhece do Cazuza, Brasil, Ideologia, Burguesia, surgiram nesse período. Eu sou de uma geração que viu o Cazuza meio que falecer, né? A gente não viu o Cazuza no palco, por exemplo. E então a gente olha para a exposição e consegue sentir a vibração que ele era. Que o dia nasça lindo para todo mundo amanhã. Valeu! E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Estamos de volta falando dos Estados Unidos, que vão voltar justamente a avaliar os pedidos de visto para quem quiser estudar lá. E essa retomada, inclusive, tem novidades. Vamos observar. O agendamento de consultas foi paralisado no fim do mês passado. Essa suspensão acabou, mas a partir de agora, quem quiser estudar nos Estados Unidos precisa saber que as redes sociais serão checadas. Segundo o governo norte-americano, pessoas com, abre aspas, atitudes hostis, fecha aspas, em relação aos Estados Unidos e a política externa do país serão barradas. E isso inclui o apoio aos palestinos e críticas à guerra de Israel na faixa de Gaza. Com o corte no financiamento de programas internacionais feito pelos Estados Unidos. Vamos agora falar de eventos, inclusive que já aconteceram e estão acontecendo. E a Campus Party em Brasília chegou ao seu final, mas foi um verdadeiro festival de tecnologia com oportunidades, inclusive, para apresentar produtos em fase de desenvolvimento e também a caminho do mercado comercial aqui no Brasil. Vamos observar. De torneio de robótica a máquinas que literalmente imprimem comida. A Campus Party, em Brasília, tem muita tecnologia para quem visita os estandes do evento. Mas no meio de todas essas atrações, a Campus também é uma oportunidade de negócios. O Elton Fraga veio de Belo Horizonte apresentar um sistema que usa inteligência artificial para facilitar o turismo. Segundo ele, uma oportunidade que pode fomentar
fomentar a atividade em pequenas cidades do interior. A gente usa uma plataforma onde que os municípios cadastram os estabelecimentos e para o turista ele vai ler um QR Code e vai falar com a nossa inteligência artificial direto no WhatsApp, perguntando quais são os melhores locais, quais são os melhores atrativos da cidade. Assim a gente vai fomentar os negócios locais, os estabelecimentos, pousados atrativos. Os gestores podem usar essas informações para aplicar em políticas públicas de turismo, movimentando cada vez mais a cidade. Aqui nesse corredor da Campus Party, desenvolvedores de todo o país vieram apresentar as tecnologias que elaboraram. Um dos objetivos é tentar fechar negócios com empresas e também com o setor público. E um dos pontos fortes dessa edição é o uso da inteligência artificial para otimizar processos empresariais e também fornecer diagnósticos. A inteligência artificial viaja muito rápido. Que cosa fazem os agentes? Otimizam os processos econômicos, pero matam muitos empregos, mas gera quantitativamente empregos melhores, melhor pagado, melhor desenvolvido, enfim. O desenvolvedor goiano Humberto Felipe Dias passou 2 anos e meio desenvolvendo um sistema de inteligência artificial para automatizar a marcação de consultas médicas. Na Campus Party, as apresentações já trouxeram resultado. Cara, isso aqui pra gente é muito rico, porque a gente teve contato com médicos que a gente não esperava passando por aqui, então vai gerar receita para nossa empresa. Tivemos contatos com desenvolvedores, então é um conhecimento muito rico e é muito bom também ver as outras aplicações. Gera muita ideia, gera muito insight pra gente conseguir trazer também para nossa ferramenta. Vamos também falar de eventos que aconteceram aqui na capital paulista, que até o dia 22 tivemos aí a 17ª edição do INED Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, que foram mais de 60 filmes nacionais e estrangeiros em várias salas de cinemas da cidade. E a maioria das sessões foram de graça. Vamos observar mais detalhes deste fato. Um fenômeno da música no país nos anos 90, o pagode saiu do subúrbio carioca para programas de rádio, TV e conquistou milhares de fãs. É o tema do documentário que estreou no Inédit deste ano. Era uma revolução, só que a gente não sabia, né, o tamanho que a gente iria se tornar. E é tão bom quando a gente vê nosso movimento hoje tão forte. Tudo que a gente fez valeu a pena. O festival reúne 16 títulos exibidos pela primeira vez sobre figuras importantes da música brasileira, como Cazuza, homenageado no filme de Nilo Romero, e a sambista Leci Brandão, celebrada pela luta por um Brasil mais justo. Não posso deixar de pedir um aplauso para o movimento negro. O festival ocupa 6 salas de cinema e centros culturais na periferia da cidade, com exceção aqui do Cinesesc, onde o ingresso é R$10. Todas as outras sessões são gratuitas e tem ainda atividades paralelas como shows e debates. Quem está fora de São Paulo pode conferir parte da programação online pelas plataformas do SP Cine Play, Itaú Cultural Play e Sesc Digital até o dia 26 de junho. De grandes nomes da música brasileira e internacional, há uma diversidade de sonoridades. Do frevo ao rock, passando pelo jazz e pelo sertanejo, o festival se consolida como um espaço atento a uma variedade de sons. Olhar para a música de uma maneira mais ampla possível, né? Não só como um produto, né, que vende disco, toca na rádio, não é muito mais que isso. A música tem que ser como um elemento central desses documentários. Tem muita música afro-brasileira, afro-americana, inclusive africana, então isso pra gente é muito gostoso trabalhar, porque a gente deixa a coisa acontecer. A Safra diz quais são os ritmos que vão ser retratados no festival esse ano. Vamos agora falar de eventos que irão acontecer. O Amazonas já está com aquela expectativa para o Festival Folclórico de Parintins. E os bois, inclusive bumbás garantido e caprichosos, já estão nos ajustes finais para justamente entrar no Bumbódromo, que é a arena onde acontecem essas apresentações que começam dia 27 de junho, 28 e 29 de junho.
aguarda-se 120 mil turistas que devem desembarcar nesta Ilha da Magia. Esse ano, você vai conferir na reportagem da TV Encontro das Águas. A fachada do comércio, a vitrine da loja e até as embarcações. O vermelho e o azul tomam conta de Parintins. Na Ilha dos Bumbais é só expectativa. A cidade vive a rotina do festival. Alegorias estão sendo transportadas para o Bumbódromo, a arena onde Garantido e Caprichoso se apresentam nos dias 27, 28 e 29 de junho. Aquela ópera aberta é uma coisa muito bonita, sabe? É indescritível a sensação que você sente. Eu tenho 72 anos, não consigo enjoar do Festival de Parintins. Parintins encanta pela cultura, pela magia e pelo volume de renda que as 3 noites de apresentações geram. Para esse ano, a expectativa é movimentar 184 milhões de reais na economia local. Aqui é muito movimentado, o pessoal naquela muvuca, naquela loucura para curtir bacana o Festival de Parintins daqui do estado do Amazonas. É o melhor festival que tem no estado do Amazonas, é esse. Não só do Amazonas, do mundo. Esse clima de preparação, combinado com expectativa, também é sentido em Manaus. Afinal, a capital é porta de entrada para o festival, né? Muita gente vem de fora, outros já estão aqui e vão brincar de boi. Quer um exemplo disso? Essas embarcações aqui ao fundo no porto da cidade. Elas vão estar navegando na véspera do festival rumo a Parintins, que está distante a 360 quilômetros de Manaus em linha reta. O governo do estado diz que cerca de 120 mil pessoas vão brincar Garantido e Caprichoso neste festival de 2025. Nós esperamos aqui em torno de 12 mil passageiros concentrados para Parintins e isso representa cerca de 5% da nossa movimentação do mês inteiro. E para esse festival acontecer tem muita gente trabalhando. Primeiro, para garantir a segurança, é fiscalização total das embarcações. O Festival para a Marinha começa desde fevereiro, inspecionando as embarcações, se inquietando, se preocupando que efetivamente todas as embarcações no momento do festival estejam em segurança. Então uma série de itens, motores, quadro elétrico, parte de estrutura, estanqueidade, itens mais delicados e mais demorados são inspecionados antes. E vamos aos nossos apoiadores e já estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta falando aí do que? De festas juninas, porque começou o São João no Pelourinho. E falamos aí da Bahia, região tradicional em festa de rua e que ganha ares de arraiá nesta época. E a gente confere agora nesta reportagem da TVE da Bahia. A noite no berço histórico e cultural de Salvador se transformou num verdadeiro arraiá. A abertura do São João no Pelourinho reuniu centenas de pessoas. Muita gente que não pegou a estrada para curtir os festejos na capital baiana. O nosso São João de Salvador é maravilhoso, né? O exemplo está aqui. A gente vai assistir agora um Flávio José, é imperdível. Misturando sertanejo e forró, a cantora Luana Matos foi uma das primeiras atrações da noite. É uma energia surreal. Eu já amo esse lugar porque eu me sinto em casa, né? E ter o privilégio, a honra de cantar num palco que terão tantas atrações grandiosas. Um dos artistas mais esperados pelo público de Salvador. O paraibano Flávio José chegou com seu tradicional forró pé de serra. Tenho certeza que as pessoas que aqui vieram ver os artistas gostam realmente da autêntica música nordestina, da cultura. E chegando no Pelourinho a gente tem a felicidade de encontrar cultura, né? E que se identifica com o trabalho que a gente faz. O céu estava sem festa, pois era noite de São João. Tomando o Flávio José, um clássico atrás do outro, não tem como ficar parado, né? Melhor São João da Bahia. Estou aqui com Geraldo Azevedo, que mistura boa, hein, Geraldo? Petrolina e Salvador, como é que é isso? Olha,
Petrolina, Juazeiro, começa por aí, né? E depois vai subindo, chegando até Salvador. O Dominguinho sempre falava para mim, Geraldinho, você escapou fedendo de ser baiano. Mas se eu fosse baiano também não me importava não, porque eu já tenho esse lado baiano na minha carreira. Petrolina assimilou muito a cultura pernambucana e a cultura baiana. Geraldo Azevedo está celebrando seus 80 anos com o show Oitentação, reunindo clássicos de mais de 5 décadas de carreira. Mas de uma coisa fixa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. O São João só está começando por aqui. A programação segue até a próxima terça-feira, 24 de junho, com grandes atrações, como Alceu Valença, Adelmário Coelho, Limão com Mel e Fala Mansa. Daqui para lá vai encher mais, vai ser mais divertido ainda, vai dar para, apesar do frio, curtir o São João com muito calor e com muito aquecimento no coração. Tem amor, pode rir ou chorar, pois quem tem amor, pode rir ou chorar, diga lá. Muito bem, vamos agora falar do São João mais antigo do mundo, que é no coração oeste potiguar. A cidade de Açu se transforma em um verdadeiro cenário de festa e tradição. É o São João mais antigo do mundo, que inclusive leva milhares de pessoas visitantes durante o mês de junho. Você vai conhecer aqui então este maior e o melhor e o mais antigo. Quem mostra essa celebração é a TV UERN, que é a TV da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar. Bandeirinhas, artesanato e comidas típicas. A cidade de Açu, conhecida por sediar o São João mais antigo do mundo, mantém viva a tradição dos festejos juninos. O São João é a melhor época que eu acho. E por ser um dos mais antigos, a gente volta à infância, rever os amigos, assim, tudo de bom. O São João é sensacional, não tem outro. É uma sensação maravilhosa, né? Porque a gente prestigiar o maior São João, o mais antigo do mundo, em família, é muito bom. O brilho das luzes, o som dos brinquedos e a alegria das crianças revelam um dos cenários mais esperados pelas famílias, o Parque de Diversões, instalado especialmente para o período junino. Ele já virou tradição no São João de Açu e encanta gerações. Ao lado da Igreja Matriz, o cheiro das comidas típicas invade o ar e atrai quem passa. Pé de moleque, alfinim e bolos regionais. É um verdadeiro festival de sabores. Gosto da parte culinária. Eu venho aqui para comprar alfinim, pé de moleque, algodão doce, essas coisas para minhas crianças, meus netos. Além de comer, de consumir, eu levo também para casa umas lembrancinhas para comer em casa. Café da manhã, pé de moleque, um bolinho eu gosto, canjica. Sempre eu levo, toda noite eu levo. Toda noite estou aqui nas novenas. Para mim é o meu maior privilégio. Em todos os anos a gente está aqui junto com as amigas participando. Isso é um evento para a gente, sabe? A gente já se conhece como empreendedora, amiga, companheiras, uma da outra. A fé também é parte essencial do São João de Açu. A Igreja Matriz recebe os fiéis em novenas e momentos de oração. No mês de junho, por toda a cidade, por vários locais, as manifestações religiosas, socioculturais, que muito contribuem, inclusive, para o enriquecimento afetivo da memória do nosso povo e o desenvolvimento econômico da nossa região. Eu vim para a novena hoje porque é um momento religioso, né, que é muito especial para a gente alimentar o espírito, né? É só bênção. É só bênção. Em frente à Igreja Matriz, o clima é de pura animação. O palco recebe atrações musicais, sempre com grande público. É um desafio muito grande, porque é um evento no interior, mas com atrações nacionais, feito de capital. Então é um evento de grandes proporções, né? A gente tem um público todas as noites lotando aqui o espaço do Buraco do Prefeito. Então realmente é muito satisfatório pra gente. Com quase 300 anos de tradição, o São João de Açu continua levando fé, arte e numa alusão ao santo padroeiro e mais conhecido do período junino.
E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final. Agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Mas antes, vamos falar um pouquinho aí sobre a culinária maranhense, conforme anunciado em nossa abertura. A Maranhense que é um estado de vários sabores e tem pratos inclusive típicos que acabam encantando o paladar de moradores e também dos turistas. A reportagem é da TV UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Vamos acompanhar. Muita gente já sabe que o Maranhão é cheio de belezas arquitetônicas e culturais. Mas o que muita gente ainda precisa conhecer são os sabores desse estado. Delícias de dar água na boca. Arroz de cuchá, peixe frito no azeite de babaçu. Na terra da Jussara, camarão e farinha d'água são ótimos acompanhamentos. Pai, eu sou da farinha, filho. Farinha de mandioca, todo mundo gente. É o nosso berço, a farinha é índio, é os negros, é os portugueses. Então, estamos com a farinha na veia. Farinha é um acompanhante assim perfeito para todos os pratos típicos do Maranhão. Aqui, a culinária tem identidade e sabor que não se esquece. E se a promessa é de que a culinária maranhense é única, eu tive que provar algumas iguarias. Eu nunca provei, mas a Amanda disse que tenho que provar o quê? Tem que te desafiar. O que tem que provar, Amanda? A tripinha de porco. Olha, vamos deixar o preconceito de lado e provar o diferente. Me surpreendi. Maravilhoso. Perfeito. Tudo é servido com capricho e com um sorriso no rosto. A gente trabalha muito com a culinária típica, raiz e afetiva maranhense. Então, assim, aqui eu levo à mesa dos clientes aquilo que eles consumiram na sua infância, com sua família, com seus avós, com seus pais. Então, eu levo eles a ter lembranças. Camarão, peixe com molho de camarão, o arroz de cuchá, a farinha que eu tô levando na mala. Quem nasceu ou vive no Maranhão já sabe fazer uma boa escolha. E quem está de visita por aqui precisa provar o melhor da gastronomia local. De sobremesa, que tal um doce de bacuri? Irresistível, a culinária maranhense é tão incrível que ganhou até um museu da gastronomia. Um registro histórico de pratos que são a representatividade desse estado. Mais uma atração turística para quem vai levar boas recordações dessa terra de sabores. Um estado inteiro de delícias, de uma culinária regional que encanta a todos. Quando as pessoas vêm para cá, elas se encantam porque a gente tem muita variedade, a gente tem bastante comida típica, né? E a gente gosta de comida nordestina, né? E a gente tem as danças, os encantos. E eu acho que São Luís traz essa magia, né, para a vida das pessoas. E eu acredito que é por isso que os turistas sempre gostam de vir para cá. Uma cidade com fogo. É uma cidade com muito fogo, gente. E esta foi a sua edição do Jornal Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem trazendo muito mais informações para você, mas lembrando que você nos acompanha através também do YouTube ou Facebook e você nos confere na internet através do @Jornal Tele Brasil Notícias ou mesmo no Facebook A Hora da Notícia. Queremos agradecer todo o apoio técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.